Você vai ouvir uma palavra direto ao seu coração, com o pastor Francisco Sales. A palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados irmãos, nós temos aqui uma palavra de Paulo escrevendo aos Romanos. Paulo, então, ele quando conclui todo o seu ensino em relação à mudança interior, ele vai falar de regeneração, de transformação, de santificação, a queda do homem, a salvação pela graça. Chega no capítulo 7 de Romanos, há aquele conflito interior do homem que quer fazer o bem, mas não consegue, mas o mal que ele não quer, isso ele faz. Então ele diz que já não é ele que faz, mas o pecado que há dentro dele é que faz essas coisas. Então Paulo, ele nos ensina sobre o conflito do homem interior. Chega no capítulo 8, ele diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que já estão em Cristo. Cristo já está nele, infundido dentro dele, trabalhando nele, transformando o seu interior, para que esse pecado que habite dentro dele já não mais controle a sua vida, mas que ele seja controlado pelo próprio Cristo e pelo próprio Espírito Santo que habita dentro dele. Chega no capítulo 9 ao capítulo 11, ele vai fazer ali uma analogia entre a igreja gentílica, aqueles que não são escolhidos por Deus, com Israel de Deus, o povo escolhido. Ele faz uma exortação aos gentis, dizendo: olha, presta atenção, se Deus podou, se Deus cortou o que era o original, a planta original, que era Israel, e enxertou vocês, quanto mais vocês que não são os originais. Então presta atenção, ó gentis, que somos nós hoje, somos a igreja de Deus hoje. Presta atenção para que nós venhamos andar em obediência a Deus sempre, para não sermos cortados como Israel foi cortado. Então ele traz essa exortação, mas quando chega no capítulo de número 12, Paulo, ele muda todo o seu foco agora da mudança interior, como nós estamos andando e desfrutando das promessas de Deus, para algo mais prático. Agora ele nos ensina a verdadeira característica do culto, o que seria o verdadeiro culto. Então ele inicia o capítulo 12, que é uma continuação do 11, que ele diz: portanto, já que vocês descobriram a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, já que vocês têm dentro de vocês a salvação em Cristo Jesus, e essa salvação é de graça, essa salvação não depende de nenhum de nós, mas ela foi totalmente de graça, foi totalmente gratuita, foi uma expressão do amor de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Então, já que nós temos esse conhecimento que essa salvação veio de graça, ele diz: portanto, já que vocês sabem disso, meus irmãos, eu rogo-lhes, eu imploro a vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresentem, que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo. Sacrifício é uma doação
daquilo que você ama, daquilo que você gosta. Um sacrifício é você abrir mão daquilo que você mais ama e entregar ao outro. Assim você estará sacrificando aquilo que você ama em prol do bem-estar do outro. Então a palavra nos diz que ele nos chama a entregar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, separado e agradável a Deus. Ele diz que isso é o culto racional de vocês. É um culto racional. Agora, como nós iremos aprender o que é o culto racional? Precisamos então estudar essas duas palavras, culto e racional. A palavra culto, traduzida da palavra grega latreia, ela aparece 5 vezes no Novo Testamento. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, da Almeida, revista atualizada, a mais comum entre todas, é traduzido culto. No Evangelho de João, capítulo 16, 2, está escrito culto. Romanos, capítulo 9, 4, está escrito culto. E agora também aqui, como nós acabamos de ler, Romanos 12, 1, está escrito culto. A palavra grega é latreia. Mas se você abrir em Hebreus capítulo 9, versículo 1 e versículo 6, é a mesma palavra latreia, mas ela está traduzida como serviços sagrados. Agora, o que seria o culto? O culto seria serviço, gente. O culto quer dizer serviço. Pode ser o serviço de obediência a Deus em geral, ou pode se referir, como em 2 citações lá em Hebreus capítulo 9, aos atos específicos de louvor dirigido a Deus, que é o que a maioria das pessoas fazem. Vamos ao culto. Então, dirige-se à igreja e lá tem uma reunião em nome de Jesus, há orações, louvores e pregações da palavra. A maioria das pessoas fazem um culto dessa forma, que é o que é apresentado em Hebreus capítulo 9, versículo 1 e versículo 6, que é um ajuntamento de pessoas em o nome do Senhor Jesus, e nessa reunião há louvores, há testemunhos, há pregações, há orações, há um serviço específico de louvor e adoração a Deus. Mas o culto não se restringe somente a reuniões em 4 paredes. Não se restringe somente à religião. O culto que Paulo então roga aos romanos, que ele implora até pelas compaixão de Deus, para que eles apresentem esse culto a Deus, seria você abrir mão daquilo que você mais ama em prol do Evangelho, em prol do reino de Deus, em prol daquilo que Jesus nos ensinou, daquilo que Jesus falou, ensinar, falar, viver, praticar. Então esse é o verdadeiro culto, certo? O culto racional. A palavra racional, ela vem do grego lógicos, que ela tem logo a definição de lógica e raciocínio. Mas essa palavra ela aparece apenas uma vez no Novo Testamento, lá em 1 Pedro, capítulo 2:2, quando Pedro então adverte aos irmãos a voltarem, desejar o verdadeiro leite espiritual, ao leite lógicos, ou seja, ao raciocínio lógico da palavra, a voltarem, a meditarem na palavra original. Então, se nós juntarmos os dois agora, culto racional, ele está dizendo um serviço à palavra original. Aquilo que Cristo nos ensinou, nós voltarmos a fazer um serviço nisso aí. Então isso é o culto racional de vocês.
E isso é bom, isso é agradável a Deus. Ele segue dizendo que nós não temos que nos amoldar aos padrões desse mundo, ou seja, estarmos em uma forma desse mundo, entrar em uma forma e ficar igual a esse mundo. Não, você não é deste mundo, você é peregrino e forasteiro, você está de passagem nessa terra, você vai para a celestial. O nosso alvo e a nossa esperança é a vida eterna em Jesus o Cristo, nada mais. Então não se amolde, não se torne igual aos padrões desse mundo, mas transforme-se. Há uma transformação pela renovação da vossa mente. A transformação pela mente nos levará a ser capazes de experimentar, de saborear, de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, não tem como nós experimentarmos a vontade de Deus sem passar por esse processo do culto racional e da transformação da nossa mente. Sabe por quê, gente? Porque tem muitas pessoas que vivem de campanha em campanhas na igreja. Vive de uma igreja a outra igreja, quando há um profeta, quando há um homem de Deus, entre aspas, as pessoas correm para aquela congregação para receberem profecias falsas e mentirosas, porque aqueles que são atraídos por essas coisas não tem nada de Deus no seu coração, porque o verdadeiro homem, a verdadeira mulher de Deus se posta no tainor da sua casa, quando Jesus disse: entra no teu quarto e ora em secreto. A palavra grega quer dizer tainor, secreto, lá no almoxerifado da casa, lá onde você guarda as coisas de serviço, algumas peças de mobília quebrada, você guarda ali. Ele está dizendo, é no fundo do seu coração, é no almoxerifado da sua alma, aonde estão os ratos, aonde estão os traumas, aonde estão os móveis quebrados, aonde está aí o seu complexo de inferioridade. É aí que eu quero que você se apresenta. É no tainô, é no almoxerifado da sua alma, é juntamente comigo, é em secreto, e eu estarei ali contigo, para junto fazermos uma faxina nesse almoxerifado. E aí Deus vai limpar o teu coração de toda porcaria vinda do mundo. Então não se amolde, não tenta viver como esse mundo, não queira ser parecido com ele, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. A tua mente tem que ser renovada, tem que ser transformada, porque não é campanha de oração que você vai experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Não é. Você só vai experimentar quando você dá um mergulho dentro da sua própria consciência. Quando você for ao encontro dos monstros que há dentro do teu coração. Transformar a tua mente de padrões antigos e de tradições antigas para aquilo que Deus quer. Então o culto verdadeiro, o culto racional, é um serviço a Deus em geral, em qualquer lugar. Então, se você seguir a leitura do capítulo 12 de Romanos, você vai observar que Paulo, ele emprega várias coisas práticas para nós, dizendo o que é um culto racional, o que é um verdadeiro culto ao Senhor. Embora eu quero reafirmar que o culto nas nossas igrejas, nas nossas congregações, também é um culto. Lá há um culto em o nome do Senhor Jesus, onde a igreja se reúne coletivamente para santificar o nome do Senhor Jesus durante 1 hora, 2 horas juntos. Mas o culto não acaba quando o pastor dá a bênção apostólica. O culto começa quando você sai da igreja. O culto começa na segunda-feira e se estende
até domingo, quando você vai se reunir novamente com a igreja coletiva. O culto é o dia a dia. E eu vou falar para você, você não sabe, mas a sua casa, ela é uma igreja muito mais permanente do que a igreja que você congrega. Porque ali é o lugar de adoração. Então, se você ler o versículo 3 ao versículo 8, você vai ver Paulo aqui falando específico à igreja, quando ele diz que, como um corpo tem muitos membros, e cada membro tem sua função, assim também, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, que é a igreja coletiva, quando todos se reúnem, há vários membros, cada um com uma função diferente, mas o corpo é um só. Esse corpo é o corpo de Cristo. Ali tem o cantor, ali tem o pregador, ali tem o profeta, ali tem o mestre, ali tem o apóstolo. E ele vai falando, aqueles que têm o dom de servir, que sirva. Aquele que tem de profetizar, que faça conforme a sua fé. E não porque os outros querem que ele profetiza. É de acordo com a fé dele. É de acordo com aquilo que Cristo tem dado para ele. Não é porque ele está no culto que ele tem que profetizar para mostrar que ele é homem de Deus. Porque se não tiver profecia, não teve culto. Tem que ser de acordo com a fé, de acordo com aquilo que Deus deu para ele. Se o dom é servir, que sirva. Se é ensinar, que ensine. Se é dar ânimo, que faça. Se é contribuir, peça o dom de contribuir, meu irmão. Peça. Senhor, me dê o dom da generosidade. Me dê o dom de contribuir. Se eu tiver 100 reais, eu não vou ficar sossegado enquanto eu não dividir com alguém. Você quer pedir esse dom? Peça esse dom a Deus. Está aqui. Se é de contribuir, contribua generosamente, de graça. Não é fazendo barganha com Deus. Ah, eu vou dar e Deus vai me dar de volta. Eu vou dar 100 e Deus vai me dar 1000. Não é isso. Não é isso. A função aqui que ele está falando é em prol do corpo, em prol do bem-estar da igreja. Então, se é de contribuir, que faça generosamente, com alegria de coração, sem pedir nada em troca. Se é de exercer liderança, que exerça com zelo. Se é de mostrar misericórdia, faça com alegria. Então ele fecha essa primeira parte do culto racional, falando as funções de dentro da igreja. Agora, ele começa a partir do verso 9, falando sobre o culto racional, o serviço a Deus, nos nossos lares, nas ruas, em qualquer lugar onde nós estamos. Quando ele diz, o amor deve ser sincero, odeie o que é mal, apegue-se o que é bom, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Começou o culto, gente. Isso aqui é culto. Isso aqui é serviço a Deus. Não é pegar um CD, não é abrir uma palavra, uma Bíblia e ler um versículo ou outro e dar uma saudação na igreja. Não é apenas saudar os irmãos na portaria da igreja. Não é apenas tocar o seu instrumento lá. Não! Culto racional é ter um amor sincero, não falso, hipócrita e mentiroso. É odiar o que é mal, não ser cúmplice daquilo que é mal, mas é apegar-se ao que é bom. Dedicar ao outro, ao seu irmão, ao seu próximo, como amor fraternal, como amor entre um irmão de próprio sangue. Isso. Se você tem um irmão de sangue e você vê o seu irmão passar fome, você vai fazer de tudo para abençoá-lo, com uma cesta, com uma feira, com qualquer coisa. Assim ele diz que nós temos que dedicar uns aos outros. Culto, serviço a Deus, racional, na lógica,
no estudo da palavra, preferindo dar honra aos outros, preferindo que os outros cresçam, preferindo que os outros prosperem, preferindo que os outros sejam felizes, mais do que a si mesmo, mais do que a si próprios, mais do que você mesmo, se alegrar com a felicidade do outro, torcer para que o outro se dê bem. Isso é culto. Agora, se você está numa igreja e nessa igreja tem uma pessoa que você não fala com ela por causa de ressentimento, você está no lugar errado, você não está na igreja de Cristo, você não é cristão e você não vai para os céus, porque o culto racional é nós preferirmos dar honra aos outros e viver em dedicação ao outro. Agora, qual é o mais fácil? Amar quem está longe ou amar quem está próximo? Por isso que Jesus disse ao próximo, aquele que está perto. Tem muitas pessoas que dizem que amam um homem famoso, uma mulher famosa. São fãs, fazem até loucura por essas pessoas. Mas eles estão longe. É fácil amar alguém que está longe, só pela aparência. Agora vai conviver com esse famoso, com essa famosa. Vai ver a sua irritação, a sua chatice. Vai viver com ela. Se torne próximo, que você vai ver que não é tudo aquilo que você imagina que é. Por isso que Jesus disse que nós temos que amar o próximo, aquele que está aqui, ó, pisando no nosso calo, dando dor de cabeça. É esse que está próximo, não é aquele que está longe. Versículo 11. Nunca lhe falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito. Aqui é Espírito alma, não é o Espírito Santo. Seja fervoroso no seu Espírito. O Espírito combate contra a carne contra o Espírito. Lute, seja fervoroso no seu Espírito. Sirva-o ao Senhor. Sirva a Ele, não ao homem. Alegre-se na esperança. Você tem uma esperança. A esperança é vida eterna. Jesus morreu por mim e por ti, principal pecadores. E a esperança é essa, que Ele há de nos resgatar. Nos alegramos na esperança da salvação em Cristo Jesus. Um culto também, continua ele dizendo, é ser paciente nas tribulações. Estou falando que o crente passa por tribulação, passa por angústias, passa por necessidades, mas o culto é ser paciente nessa hora. Perseverar na oração, não desista, continue orando. Ele conclui o versículo dizendo, versículo 13: compartilhe o que vocês têm com os irmãos em suas necessidades. Compartilhe o que você tem com os seus irmãos nas necessidades deles. Aquilo que ele precisa, compartilhe. Isso é culto verdadeiro a Deus. Pratique a hospitalidade, receba as pessoas com graça, com amor, com humildade de coração, sirva. Abençoe aqueles que o perseguem. Abençoe e não amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Oh, meu irmão, aquele que te persegue, aquele que te maltrata, aquele que fala mal de você, que levanta falsa testemunha contra você, aquele que torce pela tua queda, aquele que vive te difamando, aquele que faz de tudo para ver a tua ruína. Jesus disse: você quer fazer um culto verdadeiro? Bendiz essa pessoa, ora por ela, ame essa pessoa, bendiz e não amaldiçoa, bendiz. Isso é um culto que agrada a Deus.
Chorem com os que estão chorando. Se alegrem com os que estão alegres. Tenham uma mesma atitude um para com os outros. A mesma atitude que você tem com a irmã fulana de tal, tem com a irmã ciclana também. A mesma atitude que você tem com o seu parente, tenha com o outro também. Você está achando que é fácil ser homem e mulher de Deus, ser crente? Você está achando que é fácil? É apenas ser membro de uma igreja? Colocar o seu nome ali no hall de membro? Não, meu filho. Ser homem e mulher de Deus é amar aquele que está próximo de você, que é a coisa mais difícil desse mundo. É amar aqueles que estão te caluniando. É aqueles que estão pegando no seu pé. Isso é o evangelho. Isso é o culto racional. O verdadeiro culto que não se restringe a 4 paredes. É um culto que está além de religião, que está além de placa de igreja. É um culto do dia a dia. É um culto o qual nós iremos ser aprovado ou reprovado no dia da volta de Jesus Cristo. É o culto da prática. É o zelo. E ele continua dizendo: não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não seja soberba. Não se ache ser alguém que você não é. Não retribua ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Não só dos irmãos da tua igreja, mas do teu vizinho que é incrédulo. Seja correto com ele também. Ao seu patrão, aos seus colegas de serviço. Tem pessoas que é santa demais dentro da igreja. Misericórdia. É um poço de santidade. Ninguém pode tocar, ninguém pode falar nada. Agora fora, é um mau caráter, um mau exemplo. Escarnece, fica escarnecendo da cruz de Cristo. Não retribua mal por mal. Se o seu vizinho jogar um lixo no seu quintal, dê um bolo para ele. Se ele jogar o lixo no seu quintal, vá no quintal dele e limpe o quintal dele. Dessa forma, você ganhará o seu vizinho. Se você jogar o lixo de volta ou mais lixo, vai começar uma briga sem precedentes. Culto é isso. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Se depender de você, tenha paz com todos os homens. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, olha o que é culto. Ao contrário, se o seu inimigo, aquele que não é amigo, tiver fome, dele de comer. Tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, do teu inimigo. Ele será salvo, irá para os céus, e você ganhará uma alma para Cristo através das suas atitudes, e você será rico nos céus. Isso é um culto racional. Mas Paulo nos ensina que para viver essas práticas do evangelho tem que ter uma mudança de mente. Porque se não tiver uma mudança de mente, ficar com essa mente velha, tradições antigas, você nunca vai viver o culto racional na prática, na rua, com as pessoas.
Tá? Não se deixe vencer o mal por mal, mas vença o mal com o bem. Foi o que Jesus fez quando estava sendo crucificado e orou pedindo perdão para todos os seus agressores. Foi o que Jesus fez quando um soldado o prendeu e cortaram-lhe a sua orelha e ele colocou no lugar de novo. Curou aquele homem. Foi o que Jesus fez quando andou nessa terra. Agora, se você quer ser cristão de verdade, tem que seguir a Jesus. Se você quer ser religioso, vá para uma igreja evangélica, defenda a placa daquela igreja, brigue pelaquela igreja, porque você só vai ter isso. Recompensa de homens. E olha lá, que os homens ainda te reprovam. Mas você quer ser cristão? Viva o que nós acabamos de falar. O verdadeiro culto, o culto racional, não se restringe apenas a uma reunião, embora isso seja culto também, mas é 24 horas. São práticas do Evangelho. Capítulo 13, ele vai dizer: todos devem submeter-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem forem por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmo. Sabia? Quando nós falamos mal do prefeito, do vice, do governador, do presidente, quando nós amaldiçoamos, chamamos de ladrão, bandidos, nós estamos trazendo condenação a nós mesmos. Diz a palavra do Senhor. E culto é ser submisso a eles, mesmo eles não sendo bons. Culto é você pagar os seus impostos. Culto é você pagar quem você deve. Culto é você amar aquele que não te ama. Culto é as mulheres serem submissas aos seus maridos. Culto é os maridos amarem a sua própria esposa, como Cristo amou a igreja, ou seja, entregar a própria vida a ela. Culto é os filhos obedecerem os pais com temor e tremor. Culto é os pais não provocarem a ira dos seus filhos. Culto é você não despedir o seu irmão que está em necessidade com mão vazia, apenas dizendo: eu vou orar e que Deus abençoe. Culto é você repartir o que você tem com o próximo. Culto é você exercer um amor sincero, odiando o que é mal e apegando-se ao que é bom. Culto é viver um para com os outros, como amor fraternal, como amor entre os irmãos. Culto é você tratar o seu esposo quando ele chegar bêbado na sua casa. Você tratar ele bem, dar um banho nele, fazer uma comida quentinha. E não xingar ele até a terceira e quarta geração, pegar a Bíblia e ainda ir para a igreja. Culto racional e verdadeiro é uma mudança de mente. Olha, me falaram que eu sou feia, que eu sou ridículo, que eu não presto para nada, mas eu não sou assim. Eu irei mudar a minha mente. Eu não sou essas coisas. Deus me fez para louvor e glória do seu nome. Me fez a sua imagem e a sua semelhança. Deus colocou em mim o Espírito Santo, por isso eu sou santo. Eu tenho a mente renovada. Eu sou de Cristo. Isso é um culto. Culto é você não pagar o mal com o mal. Se sua mulher lhe traiu, ou se o seu esposo lhe traiu, ou se você foi traído, não precisa trair.
Eu não estou falando também para você ficar junto. Cada um tem suas atitudes. Mas o que eu digo, não precisa fazer a mesma coisa. Não. Não. Isso é culto. E culto é a coisa mais difícil de se fazer. Ir para a igreja de terno e gravata, ou de saia no tornozelo, é fácil. Cantar um hino é fácil. Profetizar para os outros é fácil. Quero ver você profetizar para você mesmo. Quero ver você olhar para dentro de si e ver que você não é profeta coisa nenhuma. Culto racional e verdadeiro é um sacrifício. É algo que você entrega para ser morto. E ele está falando que é o sacrifício que é vivo. Você não tem que morrer. É enquanto está em vida. Santo, separado e agradável a Deus. Isso é um culto racional. Isso é um culto lógico. Não se amoldem. Não entrem na forma desse mundo. Mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Assim, somente assim, dessa forma, praticando o verdadeiro culto dentro e fora da igreja, nós experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é fazendo 5 dias de campanhas de oração. Porque campanha de oração, as pessoas são muito interesseiras. Tem um alvo, tem um objetivo e fazem a corrente de oração. Enquanto Jesus disse, olha, para mim realizar o desejo da sua campanha, você precisa ter uma mudança de mente. Então, antes da campanha de oração, vá reconciliar-se com o próximo. Tem pessoas que dizem assim, pastor, eu sou dizimista, ofertante, e as coisas estão mal. Eu sempre faço a pergunta a essas pessoas: você tem raiz de amargura no seu coração contra qualquer pessoa? Se a resposta for sim, está aí o problema. É que Deus não está aceitando a sua oferta. A oferta de pessoas que têm ressentimento no coração não é aceita por Deus. Então não faz efeito nenhum no mundo espiritual. Agora, o culto racional, o culto verdadeiro, é o culto do dia a dia. Tudo isso virá a nossas vidas como a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para terminar, quero ler a palavra que Paulo expressou no capítulo 11 de Romanos, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele lhe recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, a Jesus o Cristo, seja a glória para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Que a palavra venha ao nosso encontro todos os dias, mudando a nossa vida sempre para melhor.